Pronto, está ao vivo. Boa tarde. Isso. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Wesley. A vocês que estão começando a entrar na nossa live aqui. Renata, primeiro eu vou contar um pouco o que a gente está fazendo aqui, né, nesse momento. Qual é a ideia? A gente sabe que em abril a Secretaria faz 15 anos de existência. E são 15 anos que nós temos que comemorar pela importância que tem essa secretaria, não só no plano municipal, mas inclusive no plano, eu diria, internacional quase, no nacional e, por tabela, no internacional, porque ela foi a primeira secretaria né, criada num município, e essa secretaria acabou motivando, aí, incentivando e dando a ideia, inclusive, para outros estados e cidades criarem secretarias da pessoa com deficiência também. Então, ela ajudou muito no contexto da difusão, da importância da agenda da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil como um todo. E antes mesmo, eu digo, até a Secretaria Estadual, eu gosto de sempre reforçar, é quase que uma consequência desta Secretaria Municipal. Inclusive porque quem estava aqui quando foi criada era o Serra, como prefeito, que depois, como governador, criou no Estado, né? E, além disso, eu gosto de citar também um timeline, aí, né, uma trajetória, que desde o Conselho, lá na década de 80, passando pela CPA, na década de 90, e depois a Secretaria, no meio também de um movimento internacional, que é a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, então a gente tem que comemorar esse momento. E, paralelamente a essa comemoração, nós temos essa questão da pandemia e essa questão de ficar em casa ou de trabalhar de home office, ou se trabalhar, né, for ao trabalho, minimizar o contato, né? Então, a gente está num aprendizado aí terrível. Então, e a gente está... Uma das ideias dessas entrevistas, desses bate-papos, é continuar gerando conteúdo, né, continuar informando o nosso público, nossos seguidores e as pessoas com deficiência em geral, do que está acontecendo, né, e gerar conteúdo nesse sentido. E particularmente, né, queria agradecer a sua participação, porque, né, independentemente deste momento específico, a defensoria, né, da qual você é uma figura de destaque, aí, principalmente na questão da pessoa com deficiência, ela é muito importante no contexto da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e atuando na prática em prol das pessoas com deficiência que mais precisam e as mais vulneráveis, ou seja, vocês lidam com esses direitos na essência da coisa mesmo. Então, eu agradeço a sua participação e eu quero que, antes que a gente entre na temática, então, falar especificamente de alguma coisa, queria que você contasse quem que é a Renata Tibiriçá, da onde ela veio, né, o que ela já fez, e contextualizar um pouco a sua trajetória. Bom, Cid, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você para poder conversar sobre esses temas que são tão caros para a gente e tão importantes, né? Ainda mais nesse momento tão especial da Secretaria, que faz 15 anos, né?
Agora, falar um pouco de mim, né? É difícil que a gente normalmente não fala da gente, né? E a gente acaba falando mais sobre as pessoas, os outros. E, enfim, esse ano também eu completo 10 anos que eu trabalho com direitos da pessoa com deficiência, né? Eu, na verdade, participei da criação da Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo, fiquei durante 4 anos na administração da Defensoria Pública, na coordenação de comunicação social, e aí eu acabei, depois, quando terminou, né, esses 4 anos, eu assumi uma banca específica na área da fazenda pública, né, que são ações contra a prefeitura, contra o Estado, né, buscando justamente a efetivação de direitos sociais. E nesse período eu acabei conhecendo muitas questões relacionadas às pessoas com deficiência, também relacionada às pessoas idosas, mas especificamente uma questão que acabou me chamando muita atenção, que era as pessoas com autismo. E começaram a chegar diversos processos que já estavam em trâmite, inclusive a própria ação civil pública, que a Defensoria Pública atuava como amicus curiae nessa ação civil pública, e eu comecei a perceber o sofrimento das mães, o desespero que elas tinham, aquilo mobilizava elas de uma forma muito forte para buscar os direitos dos seus filhos, virem na Defensoria Pública, algumas me ligavam chorando, desesperadas por não saber o que fazer mais naquela situação, na não efetivação dos direitos dos filhos. E aí eu acabei me envolvendo para buscar entender realmente, porque não basta simplesmente a gente atuar do ponto de vista jurídico, né? Quando a gente pensa em deficiência, a gente tem que pensar em intersetorialidade. Não tem como eu pensar, eu vou atuar com deficiência sem conhecer quais são as causas que levam a uma situação de deficiência ou de uma diversidade funcional. E aí eu acabei seguindo a minha trajetória de fazer mestrado, doutorado nessa área de distúrbios do desenvolvimento, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? E a partir disso, eu acabei me aprofundando bastante no conhecimento, fui coordenadora do Núcleo dos Direitos do Idoso da Pessoa com Deficiência da Defensoria de São Paulo durante 4 anos, e isso fez com que eu tivesse contato com muitas pessoas, tanto da área institucional, de órgãos públicos, como também, e foi assim que a gente acabou se conhecendo, né, Cid, fazendo esse trabalho, e fazendo muitas parcerias, né, em conjunto com secretarias, para buscar a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e também buscar soluções extrajudiciais. Então, assim, um pouco dessa minha trajetória ligada com a questão da deficiência tem a ver com isso. Foi um acaso do destino, né, mas que foi muito especial para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas ao longo desse tempo, e tenho tido a oportunidade de conversar com várias pessoas. Eu queria pedir um pouco de desculpas, porque a conexão do Wesley, nosso intérprete aqui, não está boa. Então está falhando muito, viu, Wesley? Bom, quem está aqui, tem um montão de gente que está aqui. A Tuti Nunes Souza, a Leopoldina, né, o Paulo Alves. Como eu disse, eu estou improvisando aqui, viu, Renata? Porque o computador não logou, então, a não ser que eu vire para lá, né, também. Mas eu saio do cenário. Bom, o Tiago Kenji, o Regis Guariente, o Eduardo Jurado, nosso querido, Fernando Loureiro Lima Coelho, Paulo Alves, pessoal mandando um abraço aqui para a Renata. Renata, na verdade, eu pedi muito para que divulgassem essa nossa conversa, principalmente para o pessoal do Conselho da Pessoa com Deficiência, e o pessoal que mais precisa aí da nossa rede.
Conta um pouco, né, porque muita gente nem sabe o que faz a Defensoria, né, quais são as atribuições da Defensoria e quem com deficiência pode fazer, né, pode se servir dos recursos que a Defensoria oferece. Bom, a Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição Federal e tem como papel fundamental garantir o acesso à justiça da população necessitada, ou seja, a população carente de recursos financeiros que não tenha condições de pagar por serviços jurídicos. A Defensoria, ela realiza a orientação jurídica às pessoas necessitadas, faz atuação extrajudicial, atuação judicial também, do ponto de vista tanto individual quanto coletivo. A gente atua com a promoção dos direitos humanos também, e a gente acaba fazendo um trabalho muito importante na área de educação em direitos, que é parte do que a gente está fazendo aqui, né? De alguma forma, a gente está levando informação para a população, e a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento, né, sobre o trabalho que a Defensoria Pública exerce, e poder garantir esse atendimento, né? Então, a Defensoria, ela faz isso. Nesse momento, a gente está vivendo uma situação bastante diferente, bastante específica, né, que faz com que o nosso atendimento, que é essencialmente presencial, ele esteja sendo feito de maneira remota, né, por meio de... A gente não parou, a Defensoria não parou, nós todos estamos trabalhando muito, né, para garantir esse atendimento à população. E me diz uma coisa, eu queria que você contasse um pouco, falasse assim, na sua experiência com deficiência e na Defensoria, alguns casos marcantes, né, de atuação da Defensoria, para mostrar na prática, né, você falou teoricamente o que faz a Defensoria. Dá alguns exemplos práticos de como a Defensoria é usada e algum caso que você teve que foi emblemático, que mostra a importância da Defensoria, né, no processo da garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a Defensoria, ela tem uma atuação, como eu comentei, nessas áreas, né, de tanto garantir a orientação jurídica, e quando a gente fala, por exemplo, orientação jurídica, às vezes a pessoa ela tem uma dúvida num contrato. Por exemplo, ela precisa assinar um contrato, ela não sabe se aquele contrato lesa os direitos dela. Então, ela busca a Defensoria Pública para poder, de alguma forma, esclarecer, do ponto de vista jurídico, se aquilo pode violar algum direito dela, para que ela não assine esse contrato de forma indevida. E aí a gente passa por uma outra questão. Às vezes a pessoa até já assinou um contrato, ou fez alguma coisa, ou tomou alguma atitude, ou está tendo um direito que ela não está conseguindo acessar, e aí ela busca a Defensoria Pública para dizer, olha, eu preciso de um medicamento, eu fui no posto de saúde, o médico disse que eu não posso tomar outros medicamentos a não ser esse, ele já tentou de tudo. Eu fui lá no posto de saúde, na parte dos medicamentos da farmácia, e a farmácia não tinha o medicamento que eu precisava. Então, a Defensoria tem, nessa situação, a possibilidade de... A gente chegou a fazer uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, para poder encaminhar essas questões de forma extrajudicial, para poder conseguir obter o medicamento que a pessoa precisa, porque às vezes é uma questão, por exemplo, logística. O medicamento foi adquirido, mas ele não está disponível naquele lugar que a pessoa foi buscar, né? Então, a gente busca uma solução extrajudicial e a gente sempre, quando a gente trabalha com questões relacionadas ao poder público, a gente sempre procura fazer isso, buscar soluções extrajudiciais antes de ingressar com ações judiciais.
Agora, se não houver alternativa, a gente ingressa com ações judiciais. Mas a gente não ingressa com ações judiciais só em relação a isso. A gente ingressa também em relação a questões de família, por exemplo, divórcio, investigação de paternidade, alimentos, questões também cíveis relacionadas a contrato, a despejo e tantas outras questões. A gente também atua na área criminal, né, na defesa de pessoas acusadas. Então, a gente tem um trabalho amplo, né, tem os nossos núcleos especializados que fazem um trabalho de excelência e muito importante, com um olhar mais coletivo para a efetivação de políticas públicas, né, pensando em buscar que as pessoas realmente façam com que o seu direito seja efetivado sem precisar buscar esse caminho que às vezes acaba sendo um pouco mais longo, né? Com tema. Desculpa? Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está vendo você tem acompanhado... Antes de entrar na pandemia, eu quero fazer outra pergunta. Você estava dizendo que os atendimentos continuam virtualmente. Como é que faz? Hoje, nesse momento, como é que a gente tem acesso à Defensoria? Então, hoje, a Defensoria Pública está trabalhando de forma totalmente remota, né? Nós temos uma regulamentação que foi feita pelo CNJ e também pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que de um plantão extraordinário, e com isso estão sendo encaminhadas demandas que se enquadram na característica de urgência. Quando essas demandas podem chegar para a Defensoria de 3 formas: via o 0800 da Defensoria, que é o 0800 773 4340, por meio de um formulário no site da Defensoria Pública, ou até por meio de um WhatsApp específico para atendimento nesse momento. E a partir disso, a demanda é distribuída por toda a Defensoria conforme a competência ou a unidade que seja responsável para poder atender essa demanda. Então, as demandas estão chegando, as demandas urgentes. Além disso, a despeito do Poder Judiciário estar trabalhado com demandas urgentes, os processos, a gente continua sendo intimado pessoalmente dos processos, então os processos estão vindo para nós, né, para a gente se manifestar. Então, assim, a gente está dando andamento também aos processos, e agora, a partir do dia 4 ou 5, agora voltam os prazos a andamento normal, e aí, com certeza, a demanda ainda vai aumentar bastante do ponto de vista dos processos que também já estão em andamento. Eu sei que você está acompanhando aí todo esse processo, principalmente agora da pandemia, das ações públicas, né, de mitigação do impacto da pandemia na população. Como é que você tem visto né, essa atenção à pessoa com deficiência nesse momento? Então, há várias questões que vêm sendo discutidas e que são preocupantes nesse momento. A primeira questão que a gente tem percebido é uma questão de informação, né? Por mais que tenha havido um esforço bastante grande, inclusive do poder público, para poder garantir o acesso à informação, a questão é que os noticiários, em geral, eles não têm um intérprete de Libras, muitas vezes não tem uma audiodescrição. Então, existe uma falta de acessibilidade para a obtenção das notícias, como qualquer outra pessoa teria direito, né, a obter. Então, assim, uma pessoa com deficiência que precisa de alguma particularidade específica para comunicação, para poder obter informação, ela muitas vezes está sendo violada nesse direito à acessibilidade. Então, essa é uma preocupação
que está constante, e isso não só, né, acabei não falando, mas eu estou na coordenação da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ANADEP, da Associação Nacional de Defensores Públicos, e nessa associação nacional, a gente tem vários colegas de diversos estados que estão tomando medidas, né, para buscar garantir diversos direitos das pessoas com deficiência. E uma das preocupações é essa, outra preocupação é a preocupação da prioridade, né? Surgiu uma notícia que deixou as pessoas muito preocupadas por conta de que nos Estados Unidos não estavam encaminhando os respiradores para as pessoas que precisavam, né, ou seja, as pessoas que com deficiência, elas estavam sendo preteridas, né, então a gente tem uma preocupação de que essa prioridade da pessoa com deficiência seja respeitada nesse momento, como também a garantia de testagem, né, a preocupação de que a pessoa com deficiência vai ficar de repente sozinha, porque isso é uma outra questão que está sendo colocada bastante também em relação aos idosos, porque as pessoas estão tendo o contato com as suas famílias rompidos num momento que é tão crucial, né, que é uma situação que a pessoa está lutando pela própria saúde e ela não tem aquele conforto da família. Nós temos a questão também de falta de atendimento terapêutico, né, que já está causando dificuldades, né, por exemplo, no caso das pessoas com autismo, as pessoas com autismo, elas têm uma rotina, né, uma rotina muito fixa, e essa mudança toda de rotina faz com que elas se desestabilizem e gerem um sofrimento muito grande, e isso gera ainda uma outra questão, está tendo problemas em condomínio também, né? Então, e aí a questão da terapia é uma questão complexa, porque garantir só, às vezes, o teleatendimento não é o suficiente para o que as pessoas precisam. Tem a questão também das escolas, né, as escolas e esse atendimento à distância, né, nas escolas, e também é uma questão que está sendo difícil, porque estão reclamando da falta de adaptação dos materiais, a falta de um olhar específico, de se mencionar especificamente a questão das pessoas com deficiência nas escolas, né, e garantir de fato a educação como deve ser garantida. E tem a questão também de pessoas com deficiência que estão em entidades, né, de asilares, né, infelizmente essas entidades também ainda existem, né, enquanto nós não temos outras alternativas de moradia, seja moradia para a vida independente, que é essencial também, a gente precisa ter programas de moradia para a vida independente, as questões das residências inclusivas para aqueles que ainda têm uma certa dependência, até para trabalhar a independência, para buscar essa moradia, buscar uma autonomia. Então, e essas pessoas estão em locais que têm uma grande aglomeração, muitas vezes, né, e isso as coloca em risco. Então, são várias questões que estão chegando para nós, e estão chegando não só no estado de São Paulo, mas estão chegando em outros estados também, de preocupações em relação aos direitos das pessoas com deficiência nesse período tão excepcional que a gente está vivendo e tão desafiador para todos nós. Mesmo a Defensoria Pública, a nossa preocupação é garantir esse acesso da população ao atendimento jurídico, né? Só que a gente também esbarra, principalmente, a gente atende pessoas nesse estado, como eu falei, talvez eu não expliquei até muito bem sobre isso, mas a gente atende pessoas cuja renda familiar chega a 3 salários mínimos, podendo chegar, no caso, havendo uma pessoa com deficiência na família, até 4, né? E isso causa, são pessoas que não têm condições financeiras, então estão passando por necessidades também a questão do auxílio emergencial está gerando muita discussão, né, estão tendo bastante dificuldade nesse sentido. Vocês têm ajudado com termos de com esses auxílios emergenciais, em termos de informação? Isso, isso é até uma demanda aqui de alguém que está... Isso pode colocar.
sobre isso. Quer dizer, se vocês ajudam nisso e, de repente, a gente pensar como a gente poderia melhorar a informação nesse sentido. A Defensoria lançou uma cartilha sobre auxílio emergencial, Defensoria do Estado de São Paulo, né? Essa cartilha está disponível no nosso site. Na verdade, no site da Defensoria Pública tem uma aba específica, né? Tem um banner para acesso a informações específicas relacionadas a esse momento de pandemia. Né, o site da Defensoria é www.defensoria.sp.df.br. Lá está disponível em formato digital, né? Porque, infelizmente, nesse momento, teve que ser feito de forma rápida. Então, é a forma, e também a gente está tendo essa dificuldade do distanciamento social, mas lá tem informações. E também a Defensoria Pública da União também está atuando com essa questão, e inclusive disponibilizou a possibilidade de buscar informações via o seu site e buscar atendimento para aquelas pessoas que tiverem o auxílio emergencial negado. Então, a Defensoria Pública da União, que o site deles é www.dpu.gov.br, eles fazem esse atendimento para as questões de auxílio emergencial, porque é uma questão da ordem federal, né? Então, embora a gente possa dar informação, e é o que a gente está fazendo, disponibilizando informação, mas se precisar ingressar com uma ação judicial, tem que ser feito na esfera federal, né? Bom, eu imagino que com esse atendimento remoto, o movimento deve ter caído muito, né? Ou não? Como é que está? E vocês não estão... Como é que está a questão de judicialização agora? Está fechado? Está aberto? Como é que é? Hoje o dia o processo é digital, né? Como é que funciona isso na prática, Renata? Não caiu tanto quanto se imagina, porque, por outro lado, quando você tem acesso por telefone, por site ou por WhatsApp, você permite que as pessoas tenham mais facilidade de acessar o serviço da Defensoria. Uma das preocupações, é o que eu ia até falar, acabei não falando, que é a questão da falta de inclusão digital da população, desse público que a gente atende. E eles têm alguma dificuldade, às vezes, por exemplo, precisa mandar algum documento por e-mail, mas a gente também está recebendo documentos via WhatsApp para poder fazer essas ações emergenciais. Então, o judiciário, como eu comentei, eles estão trabalhando num plantão extraordinário, pelo menos até dia 15 de maio, conforme regulamentação do CNJ e também do TJ São Paulo. Então, vai ser nessa forma de plantão extraordinário, mas a gente percebe que, aos poucos, algumas atividades já estão voltando ao normal, como eu falei, as intimações dos processos que já estavam em andamento continuam acontecendo, está se realizando até audiências também, está se buscando realizar audiências virtuais, também a gente ingressa com ações e temos ingressado com ação, os núcleos da Defensoria têm tido um trabalho bastante grande, e isso está nas redes sociais, a Defensoria tem prestado contas, né, tem disponibilizado essas informações de quantos acessos, são milhares de acessos, são milhares de pessoas buscando informações, alguns casos que não são urgentes e que não caberia nesse momento ingressar, mas a pessoa não deixa de receber informação e orientação para poder saber como é que ela vai ter que fazer a partir, então, se isso voltar, né, ou se a gente não sabe como é que vai ficar depois do dia 15 de maio, se nós vamos continuar nessa situação, né, excepcional, quantos meses nós vamos continuar nessa situação, e que vai fazer com que a gente tenha que se reinventar. Na verdade, os serviços vão ter que se reinventar. A gente vai ter que pensar como é que nós vamos organizar, né, o serviço, seja da Defensoria Pública, o próprio Judiciário vai ter que se reorganizar, e a preocupação passa principalmente por essa questão da inclusão digital, porque se não houver inclusão digital, a gente acaba impedindo o acesso à justiça das pessoas, porque elas precisam ter a possibilidade, e isso envolve também a questão das escolas, né, que é uma preocupação grande que tem sido falada, falta de internet, a falta de computador,
ou mesmo celular, né? Por mais que hoje todas as pessoas possam ter celular, a renda das pessoas teve um impacto grande, então muitas pessoas também talvez não consigam manter esses celulares, né? Ou nem mesmo sequer adquirir um computador, ainda que seja de segunda mão, né? Ou pagar a internet, por exemplo. Renata, para muita gente, né, existe uma falta de informação sobre o que é atribuição da Defensoria Pública e o que é atribuição do Ministério Público. Parece que algumas vezes essas atribuições se confundem, principalmente para a população menos informada. Dá uma aula para a gente sobre isso. Bom, existe bastante discussão, né, sobre isso, porque as pessoas às vezes chamam os defensores públicos de promotores e a Defensoria de Ministério Público, mas, enfim, em primeiro lugar, são duas instituições diferentes, com atribuições diferentes, que em alguns momentos se confluem. Especificamente na área da pessoa com deficiência, não é incomum acontecer isso, né, porque a Defensoria Pública, ela atua principalmente com um grupo de pessoas que são necessitadas, pessoas mais vulneráveis da sociedade, né? E isso também tem uma relação específica com as pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência, e a gente tem dados do IBGE para nos dizer isso, têm uma renda inferior, né? Porque elas têm uma baixa escolarização, elas têm uma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, então a Defensoria acaba tendo um papel muito importante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A grande diferença é que, principalmente na área civil, a gente atua com ações individuais, o que o Ministério Público não faz. O Ministério Público atua com ações do âmbito coletivo, que abrange a sociedade como um todo. A Defensoria também atua com questões coletivas, quando abrange essa coletividade de pessoas que a gente atende. Então, a gente ingressa com essas ações coletivas e algumas vezes a gente une forças com o Ministério Público para poder ingressar com uma ação ou buscar uma solução em conjunto para poder garantir o atendimento das pessoas com deficiência. Eu já tive a oportunidade, né, de ter atuações em conjunto com o Ministério Público em algumas vezes, e a gente acabar sendo bem sucedido, né, na busca dessa solução por conta disso. Então, são dois órgãos com atividades diferentes, com atribuições diferentes, na área criminal, principalmente, também, né, porque a Defensoria, ela faz a defesa, o Ministério Público, ele ingressa com ação penal, então a gente tem essa situação de, às vezes, estar em lados opostos, mas, às vezes, como no caso da área civil, da área da pessoa com deficiência, estarmos do mesmo lado, buscando a mesma coisa e unindo forças para poder garantir. Nós, com esse olhar para a pessoa vulnerável, pessoa necessitada, e eles com o olhar pela coletividade como um todo. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar e convidá-la para conhecer o trabalho que a gente está fazendo lá no Clube Tietê, de abrigamento de pessoas com deficiência em situação de rua. Estamos fazendo um trabalho meio piloto lá. Você está sabendo? Eu soube de que estava sendo feito, né? Tinha sido aberto um centro de acolhida, né, específico para pessoas com deficiência, mas eu não sei se é esse que já está instalado, né? Isso. A gente está, na verdade, quem está financiando somos nós. Nós estamos pagando essa conta para a SMADES, mas, na verdade, mais do que isso, obviamente, muito mais, representa, né, um investimento muito pequeno no universo de investimentos da SMADES, mas a gente fez questão de estar nesse projeto para aprender um pouco também com essa experiência. E está sendo muito bem operado e muito bem avaliado por quem está sendo abrigado lá. E agora a gente está estudando, até queria que você, se tivesse interesse, se você puder também nos acompanhar um dia numa visita, nós estamos tentando ampliar os serviços
prestados a essa população. Então, por exemplo, no dia 30 agora nós vamos ter a Paraoficina Móvel. Nós estamos estudando a contratação de cuidadores para algumas dessas pessoas. Então, vamos fazendo um balanço e vendo as necessidades para comprar OPMs, né, cadeira de rodas, órteses, próteses, bengalas, andadores para essas pessoas que precisam. E estamos pensando, está sendo uma experiência tão boa que já as pessoas que operam vieram pedir para que essa experiência se tornasse permanente, que a gente tivesse um centro que fosse referência no atendimento à pessoa com deficiência. Então, essa experiência específica desse momento de crise pode vir a contribuir aí com o cenário mais amplo da atenção à pessoa com deficiência no município de São Paulo, que eu acho que é positivo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que muita coisa vai mudar, né? Nesse momento, a gente vai acabar descobrindo formas de atuar e garantir os direitos das pessoas de uma forma até diferente. Eu acho que quando as pessoas falam o mundo não vai ser mais o mesmo, não vai ser, porque a gente está se reinventando, né? E algumas coisas vão permanecer, ainda que passe toda essa situação. Mas vai ser um prazer poder conhecer esse projeto com vocês. Então, a gente está, acho que de mais efetivo que nós estamos fazendo nesse momento, Renata, além desse centro, nós fizemos um chamamento para entidades, para financiamento de projetos em entidades, associações, né, que trabalham com pessoas com deficiência, com o principal foco nas que fazem abrigamento mesmo, que eu acho que é a questão mais delicada desse cenário. E também uma outra ação, quer dizer, nós estamos fazendo uma campanha de doações e a gente está direcionando essas doações para essas entidades de atenção também às pessoas com deficiência, porque a gente sabe que nesse momento essas entidades que vivem muito de doação acabam, né, tendo 1000 problemas, porque as doações elas desaparecem. Então, eu acho que são essas 3 ações mais relevantes, assim, mais impactantes, além das ações informativas, né, a gente tem tentado levar de forma muito rápida as questões, principalmente as mais de vanguarda, pelo seguinte: os protocolos que foram usados ou vêm sendo usados ainda por parte do Ministério da Saúde e tudo mais, eles não favorecem, não beneficiam e não privilegiam, eles não tratam com o direito, ou não tratam de forma, né, respeitando o direito, a lei, a questão da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, a vacinação começou contra a gripe para todo mundo, para alguns grupos, em março. Para a pessoa com deficiência, vai sendo só no dia 9 de maio. A gente tentou brigar contra isso, tentando adiantar esse período para mais cedo, né, logo no começo, e não conseguiu. Uma das grandes reclamações, olha a minha cara, congelou ali. Uma das grandes reclamações no mundo inteiro e uma cara feia ainda, olha. Espera que o meu sistema aqui está travando, viu? Eu estou mal de comunicação. O Ravelli, liga o Wi-Fi ali, por favor. Tá lá. Vamos ver, deixa eu ver se melhora.
Eles estão pedindo para aguardar aqui que o sistema já vai se normalizar. Acabou caindo. O secretário está explicando que ele está com problemas técnicos, mas que ele já volta. Estou conseguindo ler as mensagens, mas está um pouco rápido, né? Porque às vezes falando e lendo é meio complicado, mas estou conseguindo ler as mensagens. Posso continuar falando? Então, a gente estava falando sobre essa questão da situação da pandemia, né? E dessas medidas extraordinárias que estão sendo adotadas, e que eu acho que muitas delas, elas vão vir para ficar, né? Porque na medida em que às vezes a gente faz tentativas de, mesmo na defensoria nós temos percebido isso, de adaptação a essa nova realidade que a gente está vivendo, a gente sente que a gente pode adotar certas questões como questões que vão ser permanentes, né? Então, isso é bastante interessante, né? Porque eu acho que a gente vai poder garantir que algumas questões, né, permaneçam e possam, inclusive, beneficiar a população, né? Mas eu acho que isso nunca deve vir desconectado com aquela preocupação que eu estava comentando antes, que é a questão da inclusão digital, né? O secretário voltou? Voltei. Tá com problemas aqui. Como eu disse, meu computador teve um problema aqui, daí a gente estava no tablet, mas o tablet também superaqueceu, daí agora no iPhone aqui para ver. Renata, você escreveu um livro, não escreveu? Então, eu escrevi um livro, na verdade, eu organizei um livro em conjunto com a minha orientadora de mestrado e doutorado, a professora doutora Maria Heloísa Famadantino, que tem muita experiência nessa área de autismo, né? E esse livro a gente escreveu também alguns dos capítulos, eu escrevi com algumas outras pessoas, inclusive escrevi um capítulo com meu marido sobre a habitação, porque meu marido também é defensor, né? Enfim, eu falei de mim, mas eu não falei de mim pessoalmente, né? Eu falei de mim do ponto de vista do meu trabalho, como é que eu acabei me envolvendo com as questões da deficiência. Mas o meu marido, ele também é defensor público, especialista na área de habitação e urbanismo, ele foi o primeiro coordenador de habitação, do núcleo de habitação e urbanismo, e a gente escreveu justamente sobre essa questão da moradia, que é um assunto que também preocupa muitas pessoas, e nesse momento é um assunto muito importante, porque as pessoas precisam ficar em casa, né, e para ficar em casa elas precisam ter casa, né, então acho que a gente precisa também pensar em como avançar nessas políticas de habitação para as pessoas com deficiência. Cid, acho que congelou de novo. E a gente precisa tentar avaliar isso. E a questão que eu, no caso do livro, eu também escrevi um artigo específico sobre a parte de educação. A minha orientadora é pedagoga, e a gente escreveu sobre isso, mas tem vários outros coautores, né, autores de diversos capítulos, foi escrito a muitas mãos,
E a nossa tentativa foi fazer uma abordagem interdisciplinar, porque a gente não pode pensar a deficiência sob o ponto de vista de uma área, né, ou área educação, ou área da saúde, e é por isso que é tão importante nós termos uma secretaria de direitos da pessoa com deficiência, para poder fazer essa articulação entre os diversos setores, buscar essa confluência das pastas, para poder fazer com que os direitos, de fato, sejam efetivados. Então, acho que ficou, de novo, congelada a imagem. Eu vou tentar comentar aqui mais algumas questões, né? Então, sobre a questão, e o livro, ele é um livro específico sobre os direitos das pessoas com autismo, em que a gente comenta a lei 12.764 de 2012, do ponto de vista interdisciplinar. E esse livro, como eu comentei, foi escrito em várias mãos, várias pessoas que se dedicaram, tem bastante informação interessante e que acabam servindo não só para as pessoas com autismo, mas também para outras deficiências, né, para obtenção dos direitos, né, para poder compreensão dos direitos em relação a outras deficiências. Enfim, na área da educação é uma questão bastante importante, né, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo tem sido um momento muito desafiador. Acredito não só para nós, pais e mães, que têm filhos nas escolas, né, eu não tenho uma filha, tem uma deficiência, mas estou percebendo o quanto está sendo difícil, e imagino o quanto está sendo difícil para aqueles cujos filhos têm deficiência e dependem dessa nova estruturação das escolas. A gente sabe que as escolas estão fazendo um esforço imenso para poderem se adaptar, e para se adaptar para todos, né, mas a gente percebe que, de um lado, acaba esquecido um pouco as pessoas, os alunos com deficiência, né, e a minha tese de doutorado, né, que eu fiz no Mackenzie com essa minha orientadora, ela justamente é sobre a questão do direito à educação, né, da educação para as pessoas com autismo, da importância dos apoios nas escolas para a garantia da efetiva inclusão, porque não basta simplesmente a gente buscar efetivar a inclusão num ponto de vista só no papel, né, pensar, vamos garantir o acesso e permanência nas escolas, mas é muito mais do que isso. A gente precisa garantir o aprendizado dos alunos com deficiência. E aí, isso é uma questão que é muito relevante neste momento em que a gente está vivendo, porque a qualidade do atendimento escolar sofreu uma alteração, que a gente ainda não consegue avaliar, no caso, para todos os alunos, se houve uma piora, porque, afinal de contas, o computador não é uma escola, né? Essa questão, por exemplo, do homeschooling é uma questão que vem sendo discutida ainda no Brasil, não houve ainda uma decisão específica a respeito disso, então, de uma criança poder ser ensinada à escola, e hoje a gente consegue perceber o quanto isso causa prejuízos, né? E, no caso, o quanto isso é complicado, né? O secretário está falando que eles estão com problemas de conexão aqui, e que acho que ele não vai conseguir voltar. E a gente está vivendo essa questão que é bastante complicada. De qualquer forma, assim, eu acho que é uma oportunidade de a gente estar aqui podendo dialogar sobre todas essas questões, sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? A Leopoldina está colocando aqui das questões terapêuticas também, que é uma questão que está gerando muita discussão, até mesmo em relação aos planos de saúde, sobre o teleatendimento, sobre manter ou não manter o atendimento nas clínicas presencial,
porque para algumas condições específicas, no caso do autismo, por exemplo, o atendimento presencial ele pode ser absolutamente necessário, mas como é que garantir isso com a segurança? Então, são várias questões que nós temos que refletir nesse momento, e eu acho que essa conversa com o poder público também nos permite fazer essa conversa, né, dialogar. A Secretaria vem fazendo algumas iniciativas importantes, né, como o próprio secretário comentou, a respeito da informação, né, da questão do centro de acolhida também, né, e a garantia mesmo das OPMs, que é essencial e que talvez isso venha para ficar, né, e, enfim, eu acho que a gente pode ter aí uma oportunidade de continuar discutindo, ainda que à distância, né, com o secretário e com todos os parceiros aí da sociedade civil, para buscar soluções em relação a isso. E, por fim, eu quero deixar meu agradecimento ao secretário Cid Torquato pela oportunidade de estar aqui, nesse momento tão especial da secretaria. E uma pena que a gente teve esse problema, né, de conexão, a conversa estava bastante interessante, e que a gente tenha outras oportunidades, né, de poder dialogar, conversar, discutir sobre esses temas, que a gente continue né, se cuidando para poder ficarmos seguros nesse momento, né, ficando em casa, na medida do que a gente puder, né, e deixando a Defensoria aí à disposição, como eu coloquei, já tem os canais, para quem quiser buscar, então 0800 773 4340, e também no caso, pelo site da Defensoria Pública, no www.defensoria.sp.df.br, e muitas pessoas têm também contato comigo, se precisarem me acessar por alguma questão, eu fico à disposição. E eu agradeço a Secretaria por essa oportunidade, e fico à disposição para outras conversas, para poder continuar dialogando e a gente continuar sendo parceiros na busca da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada.